O Twitter corre o risco de chegar ao fim e o nova rede social que tá dando o que falar, tem futuro? É sobre isso e muito mais que a gente vai falar no episódio de hoje do Labecast. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre um assunto que está aí dividindo o pessoal na internet, super polêmico. São temas envolvendo aí o Twitter, as mudanças que estão acontecendo e possíveis migrações do pessoal do Twitter para outras redes, como o acho que é o que mais colou aqui no Brasil. O colou. Aí. E essas propostas aí de substituir o Twitter, alternativas que estão surgindo. A gente vai conversar um pouco sobre isso então com a Maria, que é usuária assídua do Twitter. E se apresenta aí, Ma. Oi, gente, tudo bem? Primeiramente, obrigada, Lu, pelo convite. Eu sou a Maria, eu tenho 22 anos. Aqui na Labenu eu trabalho como analista de redes sociais. Eu sou formada em rádio, TV e internet. E a minha atual conta do Twitter eu tenho desde 2019, mas se eu não me engano, essa já é minha segunda conta. Eu lembro bastante de quando o Twitter foi criado e que as pessoas falaram que era a maneira de a gente acompanhar a vida real de cantores, artistas e tudo mais. Então, eu acho que a minha primeira conta foi ali entre 2011, 12, 13, mas essa de 2019 é a que eu mais, assim, que eu tô lá todo dia. Boa. E vamos dar um pouquinho de contexto pro pessoal que tá acontecendo, né? Então, acho que um fato super relevante aqui nos últimos meses aí teve toda uma polêmica relacionada à compra do Twitter pelo Elon Musk, né? No valor aí de 44 bilhões de dólares, aproximadamente 236 bilhões de reais. E essa aquisição ela foi bem conturbada, né? Demorou um tempão aí de vai, não vai essa compra, mas desde que ela se concretizou, se não me engano faz menos de um mês, muita coisa tem acontecido no Twitter, tem passado por muitas mudanças e o pessoal, né, o público, os usuários têm respondido bastante, né? Como que você acompanhou isso aí, mano? Eu lembro que assim que né, surgiu a notícia de que ele tinha comprado, todo mundo ficou meio perdido e todo mundo acho que ficou esperando as mudanças que ele ia fazer, sendo que eu acho que hoje em dia o Twitter é uma das únicas redes sociais que não sofreu tanta mudança assim, tipo, desde que foi criado. Claro, tirando, né, a adição de vídeo, foto, e a última que eles criaram era o Space lá, que é quando, tipo, meio que todo mundo entra, meio que como se fosse uma chamada de áudio, mas é uma rede social que se manteve muito. Então, acho que todo mundo ficou com um pouco de receio de o que ele vai fazer, sendo que a rede social funciona muito bem. Então, acho que isso que era o maior medo das pessoas. O que ele ia modificar o Twitter? Porque, normalmente, acho que as pessoas elas utilizam muito o Twitter como um grande noticiário, assim. E por bastante jornalistas, bastante órgãos do governo governo mundial usarem o Twitter, eu acho que todo mundo ficou com esse receio. Eu lembro que, na época da pandemia, diariamente tinha ali, tipo, relatórios de quantos casos de Covid, quantas mortes de Covid em São Paulo, no Brasil. Então, acho que isso que assustou bastante a galera, assim. O que ele ia mexer que possivelmente ia prejudicar ali o andamento da rede social. Acho que também um dos aspectos importantes é que o Elon Musk, ele é bem controverso em relação às questões de liberdade de expressão dentro do Twitter, né? Que foi uma questão aí nos últimos anos, acho que culminou num ponto mais importante que foi o presidente dos Estados Unidos que foi banido, né? Na época que era o Trump. Sim. E o Elon Musk, ele tinha umas opiniões um pouco de ser um pouco mais livre, de ter, do ponto de vista dele, da forma como ele coloca, menos bloqueios, censuras em relação a isso. Então, acho que também trouxe uma certa desconfiança, né, de caminho que ele iria, principalmente pelas marcas, né, que anunciam, né, o Twitter hoje, a receita muito importante até então era com venda de propaganda, né, então as marcas acho que tiveram também muito receio do que ia acontecer, algumas até tiraram, né, os anúncios, esperando um pouco também ver o que acontece com o Twitter nesse momento. Se eu não me engano, ele já falou que o Trump vai voltar a usar o Twitter, assim. Eles já meio que liberaram a conta dele. E foi isso que você falou. Tipo, eu acho que o Twitter, ele sempre, a partir de um momento, ele se preocupou muito com esse lance de fake news, das pessoas divulgarem informações falsas, que em determinados momentos várias contas foram derrubadas. Então, acho que o Twitter, ele era muito certeiro em relação a isso. Assim, algumas contas foram derrubadas, e aí esse lance dos anunciantes, como você falou, eu pesquisei que várias empresas já pararam de anunciar, tipo, pelo menos assim, pararam até segunda ordem, como a Volkswagen, a Pfizer, a Allianz Seguros, a Mondelez Internacional. Então, acho que assim,
essas grandes empresas, elas também sentiram esse receio, sentiram esse medo e já meio que tiraram o pé até tudo meio que ali se normalizar. Se vai se normalizar, né? Que ainda é uma grande discussão aí, o que vai acontecer no futuro. Gente, um ponto importante aqui, a gente tá gravando esse episódio no dia 23 de novembro de 2022. Por que a gente tá falando isso? Porque, de verdade, gente, as mudanças estão sendo quase que diárias, assim. Um dos pontos que o pessoal tem reclamado bastante nos últimos dias é que depois que o Elon Musk entrou, ele propôs mudança dia sim, dia não. A gente vai comentar algumas aqui. Um dos pontos relacionados internos, assim, relacionados a que ele tá fazendo, tipo, reunião de domingo com a empresa inteira, coisas, assim, muito fora do comum, com uma cultura muito conflitante com o que era antes, mas com um ritmo de mudança muito grande. Então é importante a gente pontuar aqui que a gente tá falando sobre o contexto até o dia 23 de novembro. Eu vi outros podcasts sobre esse assunto, que eu tava acompanhando, mas também para me preparar para esse episódio, e o pessoal fala um negócio, grava um podcast, lança daqui uma semana e já mudou, sabe? Exato. Então, assim, é bom a gente pontuar isso aqui também. Porque eu acho que o caos começou mesmo, tipo, pelo que eu vi, foi no dia 18 de novembro, que pra gente foi a última sexta-feira. A partir dali, tipo, foi isso que você falou, tudo um dia tinha um negócio, aí já no outro dia esse negócio já caiu, porque todo mundo já meteu pau. Aí eu acho que foi, inclusive, nessa sexta-feira do dia 18 que todo mundo achou que o Twitter ia acabar. Então todo mundo ficou ali acompanhando que a qualquer momento poderia acabar, mas até foi o que o Lu falou, né? Até hoje, dia 23 de novembro, o Twitter segue intacto. Vamos comentar então um pouco sobre o que aconteceu até mais ou menos aí o dia 18. Desde que o Elon Musk entrou efetivamente, né, como a gente falou, foi uma compra bem conturbada, bem demorada. Desde que ele entrou, teve saída de pessoas da empresa. Então teve cortes que foram feitos ativamente pela gestão dele. A empresa que era pública se tornou, né, uma empresa privada, então ele tem esse poder, esse direito de fazer isso. Continuou, né, tendo saída de pessoas. Depois do corte, ele comentou que ia mudar a cultura de trabalho do Twitter, falando, quem estiver aqui vai ter que se dedicar muito mais, não sei o quê, quem não concordar com isso pode ir embora. E aí isso culminou, se eu não me engano, ele tinha colocado uma data limite que era essa sexta-feira, do tipo, se você não concorda com isso, você tem até sexta-feira para vazar daqui. E aí, nesse momento, o meu entendimento é que as pessoas falam, tá, beleza, ele tá meio maluco, ele vai colocar essa data limite, muita gente vai embora, e aí não vai ter gente para segurar o Twitter de pé, né? Manter, operar e dar suporte ao Twitter depois dessa sexta-feira. E aí foi um dia muito engraçado, muito peculiar. Porque eu lembro que num dos sites que eu tava vendo, acho que foi um engenheiro de software que falou que ele foi, tipo, demitido, ou se demitiu, e que ele falou que a partir de agora todo mundo ia meio que assim, se segurar nos cabos, porque, tipo, as pessoas, foi o que você falou, as pessoas que meio que mantinham ali a rede social funcionando foram demitidas ou pediram demissão. E eu também vi que isso que você falou, eles meio que mandam um e-mail pra todo mundo, né, falando, tipo, a partir de agora, vocês vão trabalhar, tipo, 24 horas por dia, 7 dias na semana, se você tá afim disso, clique sim, que você vai pra um formulário pra você ver se você tá parte de tudo isso, senão é isso que você falou, tipo, adeus. E eu vi um vídeo de um cara que eu acho que ele foi contra tudo isso, aí no dia seguinte, eu acho que ele trabalhava de home office, essa inclusive foi uma das coisas que ele cortou também, ele cortou o home office, ele cortou acho que algumas férias remuneradas da galera, alguns feriados, assim, ele acabou cortando, e o cara, tipo, postou isso, no dia seguinte a senha dele no computador já não funcionava mais. Aí ele falou, tipo, putz, eu acho que isso é um aviso, então, de que eu não estou trabalhando mais no Twitter. E algo que eu vi na internet, acho que foi inclusive nessa sexta-feira, era um vídeo de acho que uns 4 caras que trabalhavam no Twitter, tipo, que eles tinham se demitido, falando, eu tô aqui há 9 anos, o fulano também tá aqui há 9 anos, mas desse jeito não dá mais pra gente continuar, tipo, porque o Twitter vai acabar, então acho que é isso, assim, essas mudanças que ele fez, inclusive aqui no Brasil, eu vi que dos 150 colaboradores mais ou menos que tinha aqui no país, só ficaram, tipo, 20 ou 30 pessoas. O resto também foi tudo mandado embora. Então, esse corte dele afetou bastante gente, assim. Essa sexta-feira, se eu não me engano, foi o dia 18, foi um dia muito peculiar, as pessoas estavam se despedindo do Twitter, era muito engraçado, falando, nossa, passei bons momentos aqui, tchau pra todo mundo, me procura lá no Hive, no Mastodon, sei lá. Eu acompanho muito o nicho basquete dentro do Twitter. E aí uma galera que você acaba, né, tipo, seguindo, comentando, um cara colocou assim,
agora que o Twitter tá acabando, esse aqui é meu Instagram, me segue lá pra gente continuar, tipo, trocando ideia de basquete e tudo mais. Porque eu acho que foi isso. E foi muito engraçado porque tinha gente falando assim, é a primeira vez que uma rede social está acabando e tá todo mundo comentando do fim da rede social dentro da rede social. Porque acho que a hashtag, inclusive, Hip Twitter ficou, tipo, nos trending topics. Acho que foi o assunto mais comentado que isso. Tava todo mundo, né, esperando o que ia acontecer ali. Na realidade o que aconteceu foi que nada aconteceu. Até agora. Quarta-feira aí, já uns 5 dias depois desse dia mais tenso e tá tudo, assim, tô usando normal. Na verdade, o Twitter, ele tá num pico, num recorde de usuários ativos, de postagens, e tá tudo funcionando lindamente. Vou pôr um pouco de um contraponto de negócios, assim, o Twitter é uma empresa que é deficitária há muito tempo, né? Ela nunca manteve uma sequência de lucratividade como os seus concorrentes, né? O Facebook, Instagram e as outras empresas, as outras redes sociais maiores que têm uma relevância maior ainda que o Twitter, mas mais ou menos, né, ali nas principais. O Twitter é uma que sempre teve muita dificuldade, não encontrou bons caminhos para monetizar campanhas de marketing, anúncios, não tem muitas features pagas ali para empresas ou para usuários, tem muita pouca coisa, e eles nunca conseguiram criar essa lucratividade. Ao mesmo tempo tinha uma equipe gigante, né? Todas essas pessoas que a gente está falando que estão ali, dando suporte a essa plataforma que tinha um custo altíssimo e não se mantinha, né? E aí, acho que um dos pontos é que, sim, né? Foi feito um investimento muito, muito grande. Ele está pensando aí em um jeito de buscar lucratividade para a empresa, e o caminho que ele foi para corte de equipe mesmo. Logo depois do corte do Twitter, teve um corte gigante também no Facebook, na Meta, né? Que foi bem abafado, porque como tá todo esse bafafá no Twitter, isso foi assim, foi estratégico, assim, no meu ponto de vista, assim. Ele aproveitou que tá todo mundo falando daquilo, vai acabar o Twitter, então vou demitir uma galera aqui. Turma. E aí eu vou ficar menos mal na fita, porque o barulho tá mais ali acontecendo ali. E no fim das contas, quem se manteve ali dentro do Twitter tá conseguindo segurar as pontas, é uma plataforma robusta, que funciona bem há muito tempo, tem as features bem certinhas ali, como você falou, há muito tempo funciona da mesma maneira. Do ponto de vista de engenharia e de suporte e segurança, é bem robusto, sim. Então, tem se mostrado, tem se sustentado, né? Então, uma possível hipótese aí da nova gestão, de que precisa de menos gente para dar suporte ou segurar as pontas da plataforma, por enquanto tem se provado. As pessoas fazem muitas apostas do tipo, não, mas é porque agora tá tudo bem, mas daqui a algumas semanas vai dar ruim. E vamos ver como que isso avança, né? Por ser uma rede social que não sofreu tanta alteração, tanta atualização como o Instagram, por exemplo, tipo, todo mundo sabe que você consegue fazer no Twitter. Eu acho que até as pessoas que nem usam tanto o Twitter sabem que, você tem ali um limite de caracteres, você pode curtir, retweetar, comentar, chat interno, e é isso. E agora o lance lá desse space, dessa chamada de áudio. Fora isso, não tem o que você fazer lá. Então, tipo, olhando por esse lado, né, o difícil é saber, né, quais pessoas foram cortadas. Eu vi que o diretor executivo foi cortado, o diretor financeiro, então acho que é isso, assim, até agora, você que tá assistindo, responde aí, o Twitter ainda tá funcionando bonitinho, deu algum problema, mas vamos ver daqui pra frente, né, realmente, acho que essa é a maior incógnita. Pra mim, eu não senti diferença nenhuma de todo esse bafafá. O Twitter continua igual, tipo, eu continuo conseguindo usar ele perfeitamente. Eu vi algumas reclamações das pessoas, no sentido, às vezes, de algumas partes, tipo, eles meio que fizeram uma página de teste, tipo, logo testando com todo mundo. Algumas coisinhas eu vi que eles fizeram, mas não foi nada, tipo, muito grandioso, tirando o selo de verificação, né, que eu acho que foi, assim, o maior bafafá de toda essa mudança aí, essa compra do Elon Musk. Vamos aproveitar, então, para falar sobre isso. Uma das mudanças propostas aí pelo Elon, e veio aparentemente bem top-down, ele falando, vai ser assim a partir de agora,
é a questão da implementação desse selo de verificação de uma forma diferente, né? Que ele seria pago, né? Você lembra, Má, como que funcionava antes e o que foi proposto aí pelo Elon Musk? Eu acho que era a mesma questão do grupo Meta, assim. Era você provar que aquela conta era sua e que você era realmente aquela pessoa. Aí ele vem com essa ideia eu acho que foi isso que você falou, assim, de tentar monetizar mais o Twitter. Ele veio com essa alternativa de, bom, você quer ter o selo de verificação? Tudo que você precisa fazer é comprar esse selo de verificação, que no começo eu acho que estava entre $8 mensais, mais ou menos uns R$40. Só que foi muito errado. Porque, assim, a gente entra naquela discussão de que o Twitter virou meio que um grande lugar de notícias. Então, muitas pessoas, inclusive eu, confia muito no Twitter pra saber o que tá acontecendo no mundo, o que tá acontecendo, assuntos que você se interessa. Então, a partir do momento que você pode comprar o selo de verificação, você meio que transforma o Twitter numa terra de ninguém. Porque eu poderia muito bem transformar o meu perfil, sei lá, num perfil de uma jornalista famosa ou de alguma marca e começar a falar um monte de besteira e todo mundo não. Algumas pessoas iriam acreditar que eu realmente sou aquilo. Eu acho que isso foi o que deixou as pessoas, assim, mais revoltadas. Que virou bagunça, né? Acho que a implementação foi bem errada, assim, né? Não era o objetivo utilizar essa feature para se passar por outras pessoas. Na verdade, era um pouco ao contrário, né? A proposta inicial, ou a hipótese, era que pagando você desmotiva o uso de bots e robôs, né? Dentro da plataforma, você dá uma relevância ali para quem está pagando. Mas a implementação saiu muito mal, do tipo, facilmente as pessoas burlaram qualquer sistema de verificação e isso, então, deu muito errado. Eu não lembro se eles chegaram a fazer um rollout dessa feature, pararam de fazer. Eu acho que eles cancelaram por isso, tipo, né, enquanto fazia a pesquisa, eu vi vários tweets de pessoas se passando por marcas e falando várias besteiras. Aí eu acho que entra nesse lance de também, tipo, bom, como que uma marca, tipo, eu como uma Coca-Cola da vida, vai anunciar no Twitter sabendo que pode ter uma conta que tá se passando pela Coca-Cola com selo de verificação. Tipo, como que você vai continuar anunciando o seu produto num lugar que talvez ali não seja mais seguro no sentido de credibilidade? Tipo, eu consigo entender as marcas e eu acho que por isso que deu pra trás, porque ele começou a perceber que marcas como Allianz, Pfizer, Mondelez Internacional, Volkswagen falaram, não, pera lá, tipo, vamos tirar daqui porque vai dar problema pra gente. Então é um momento muito conturbado mesmo aí da plataforma, sim, internamente de cultura, os próprios usuários ali estão meio confusos, todo esse drama aí está sendo o tópico principal da plataforma, tá até, o pessoal tem falado, tá até chato usar o Twitter porque só se fala disso, né? E aí as próprias marcas e os anunciantes acabaram também falando, tá muito bagunça, vamos sair aqui, vamos entender para onde que isso vai. E aí sim eu vou investir porque, né, eu posso me dar mal aqui, eu posso investir para não dar um retorno bom. Então, tá um momento bem conturbado até então, desde que ele entrou até agora. O principal diferencial do Twitter para outras redes sociais é que ele é muito ele é tempo real, realmente, assim. E não é foto, vídeo, que talvez dê uma preparação maior. É só você escrever um texto. Então, tipo, dependendo do que você escrever e esse lance do selinho, tipo, você se passando por uma marca, você pode criar um caos gigantesco. Você pode se passar, sei lá, um político de algum país e, pô, vai saber se você pode criar uma baita treta por causa dessa comprinha desse selo. Vai que algum governante de outro país se irrite com aquilo que leu, achando que era você mesmo e, sei lá, criar uma puta discussão entre dois países. Então, acho que também isso, assim, acho que essa é a maior preocupação, assim. Foi o que você falou, né? A ideia dele fazia sentido de desmotivar o uso de robôs, bots, mas, tipo, o mau caratismo, essa hora, ele fala muito alto. O Twitter é uma rede social que muita gente tem acesso, muita gente usa. Então, eu acho que também essa era uma grande questão a ser pensada. Tipo, até que ponto as pessoas iam levar isso como maneira ok? Aí foi o que aconteceu. Só problema, tipo, e causando questões erradas para todo mundo, para marcas, para as pessoas. Então eu acho real que essa ideia dele foi erradíssima, assim, tipo, não vejo sentido em ele fazer isso, pensando nesse lado de que as pessoas não vão sempre com a maior das intenções. Um dos pontos que tem trazido bastante questionamento é que o Twitter tem esse
problema, né? Porque você está lidando ali com pessoas, né? O pessoal fala, o Elon Musk ele é bom, entre aspas, em engenharia, em lançar foguete, pousar, fazer foguete da ré, fazer carro, mas na hora de lidar ali com coisas sociais, coisas de discurso público, liberdade de expressão, começa a entrar num espaço que aparentemente foge um pouco do domínio dele, e que não é uma preocupação, tem que ter uma preocupação maior com questões de segurança, privacidade, própria identidade das pessoas, e que nesse primeiro momento já mostrou que não teve, né? Então, assim, é importante ele rever, né, o Twitter, o que sobrar do Twitter, rever essas questões e dar mais atenção para não perder a credibilidade como perdeu agora. Isso é extremamente importante. Se eu não me engano, eu acho que ele também mandou embora toda a equipe de relações públicas do Twitter. Então, eu acho que uma dessas primeiras tretas que deu, o Twitter não se posicionou. Porque não tinha quem se posicionar. Então, foi isso que você falou. Tipo, acho que ele não tem muito esse domínio. Então, pra ele, tipo, tudo bem. Ele faz o que ele quer e aí todo mundo tem que agir. Tipo, todo mundo tem que arcar com as consequências. Então, acho que é bem isso. Tipo, no momento que você demite toda essa equipe de relações públicas que cuida disso, tá na hora de você falar, bom, isso aqui não é meu domínio, é melhor eu pular fora disso. Mas ele é meio, né, lelé das ideias, então difícil. Bom, e com todas essas movimentações, essas mudanças, teve esse medo, né, dos usuários mesmo de, pô, o Twitter vai acabar ou não estou gostando daqui, vou para outro lugar. Teve várias pessoas que seguiram assim. Se não me engano, um bem peculiar foi alguma pessoa muito importante ali dentro da Apple que saiu do Twitter. O pessoal falou, putz, isso aí pode dar um ruim muito grande, porque se a Apple bloquear o Twitter na App Store, aí o problema fica um pouco maior. Nossa. Mas continuando, muitas pessoas começaram a buscar alternativas do Twitter porque não estou gostando daqui, eu tenho medo que isso aqui vai acabar. E aí, né, reviveram ou surgiram, ganhou mais relevância algumas alternativas. Aqui no Brasil, a que mais colou foi o Ko, né? Sim. Que é um app indiano, né, Marcos? Você conhece bem lá? É uma rede social indiana que foi criada em 2020 e que ele é igualzinho o Twitter. Ele também funciona como um microblog e o próprio fundador da startup, o cofundador do Ko, falou que já é a segunda maior plataforma de microblogging do mundo. Inclusive, no sábado, que foi dia 19 de novembro, o aplicativo foi o mais baixado, tanto na loja da Apple, que é a App Store, quanto na Play Store, que é do sistema de Android, do Google. Então, foi isso que você falou, as pessoas acharam essa alternativa. Eu lembro de ver tweets dessa rede social do Ko no Twitter, falando tipo, então, galera, a gente tá aí, tipo, vocês não querem migrar pra lá, vocês não querem abrir uma conta lá. E aí que criou todo o bafafá das pessoas quererem migrar pra lá e enxergarem essa rede social como talvez uma alternativa do Twitter, porque, convenhamos, é igualzinho. A única mudança é o nome, porque o símbolo, inclusive, enquanto no Twitter é um passarinho azul, no Ko é um passarinho amarelo. Então, não tem muita diferença ali entre as redes sociais. Legal, ele colou bem no Brasil, não sei exatamente porquê, mas teve vários influencers aqui que foram para lá. Só para dar uma ideia de grandeza, o Twitter tem 237 milhões de usuários ativos. Teve um pico recentemente com toda essa polêmica, essas polêmicas, teve um pico de usuários ativos, de uso. E o Ko tá aí com 7 milhões de usuários mensais. Então, assim, ele é bem, bem menor, apesar de ser novo, ele é bem nichado. Tá tentando levar uma galera para lá. Teve algum movimento assim que você percebeu mais legal? É até meio difícil, é impossível a gente não falar sobre isso. Eu acho que a pronúncia do nome acabou realmente ajudando um pouco brasileiros migrarem para lá. Criou vários memes que a gente adora, mas eu senti que foi isso, assim. Inclusive, o próprio perfil do Ko no Twitter começou a fazer tweets em português. E a partir dessa toda a movimentação do Twitter, um dos fundadores postou que, a gente tá arrumando
o Co para vocês conseguirem postar em português, para vocês conseguirem ver um feed só português. Então, eu acho que eu realmente acho que o lance da pronúncia e dos memes ajudou um pouco os brasileiros a migrarem pro Co, e aí os indianos falaram, bom, vamos fazer acontecer, então vamos trazer esse público pra cá. Eu lembro que eles até postaram, tipo, o nome não é muito bem o que vocês estão pensando. Aí ele explicou que o nome do aplicativo é o barulho, é o som que esse pássaro emite. E ele falou assim, se vocês quiserem, a gente pode até mudar o nome. Galera, tipo, não muda o nome não, que a gente tá amando tudo isso. Então, eu acho que foi essa questão realmente que ajudou, assim, os brasileiros a migrarem pro Co, assim. Meio que essa proximidade e os memes também. Uma coisa engraçada é que é um app indiano, né? Então, imagino que a base de usuários deles era mais ali dentro da Índia. E tem uma certa similaridade, né? O WhatsApp também é muito usado na Índia, apesar de ter outra origem, mas o WhatsApp é muito forte na Índia, assim como é aqui no Brasil, e nos Estados Unidos é super fraco. Então, também tem uma certa similaridade aí, se não me engano, o Quai também é forte nas duas geografias aí. E eu vou falar um pouquinho também de outras duas alternativas. Uma é o Hive Social. Ele deve ser bem parecido com o Co. Também é praticamente um clone aí do Twitter, tem as principais features. Uma pequena diferença é que não tem limite de caracteres no Hive, não sei no Co se tem. Isso já me incomoda um pouco. Já incomoda um pouquinho, já é diferente. Mas uma coisa que eu acho que você vai gostar é que no Hive tem feed cronológico. Então, tem toda aquela polêmica, né? As redes sociais quase todas começaram com feed cronológico, Facebook, Instagram, acho que o próprio Twitter, migraram para algoritmos mais complexos e controversos aí de mostrar conteúdo, incluindo passando conteúdo ali com ad, com coisas. O Hive foi para um caminho de uma rede social do jeito que você conhece e com feed cronológico. Por enquanto não tem ainda um client web, só aplicativo, então algumas pessoas ali, por exemplo, jornalistas que usam o Twitter para trabalho, eles entraram no Hive e falaram, pode me encontrar aqui, mas por enquanto eu não gostei muito, porque é difícil eu usar para trabalhar, porque eu preciso do desktop. Então é mais ou menos nessa linha. O lance do feed cronológico no Twitter, eu sinto que não me afetou tanto, porque depois que o Twitter também lançou, teve os tópicos, né? Então, tópicos que interessam você, que você pode seguir, eu meio que me desprendi, assim, do feed cronológico. Porque, dependendo, tipo, você conhece várias pessoas e vários assuntos, e aí, às vezes, realmente, tipo, tem assuntos que são mais relevantes pra você, e por mais que tenha passado, sei lá, 5 horas, continua sendo um assunto relevante. Então, eu confesso que o feed cronológico não é algo que mais me empolga tanto assim, mas eu acho que é aquilo, né? Até que ponto eu me desapeguei do feed cronológico, ou a plataforma de tanto ali jogar coisa em mim fez eu me desapegar do feed cronológico, né? Mas acho que o que mais me incomodou do Hive é o lance de não ter limite de caracteres, porque eu acho que esse é o diferencial do Twitter, é você falar o que você precisa falar rapidinho, assim, tipo, putz, sei lá, nossa... estou cansada. Já é o suficiente, você não precisa dissertar uma redação ali. Então, eu acho que isso talvez incomode um pouco as pessoas pelo lance de que ela não vai poder ver muitos tweets, eu não sei como é que é, ver muitas mensagens ali no feed delas. Se a pessoa se empolgar e escrever um textão, vai ocupar todo o feed ali. Então, eu acho que isso, pra mim, eu acho que é o principal problema, assim, é não ter o limite mesmo. O pessoal reclamou um pouquinho dessa feature. É uma questão de uso, né? De se ajustar, de acostumar. Então, acho que ainda é um app bem de nicho. Se não me engano, essa semana ele estava com 1 milhão de usuários ativos. É um time super pequeno, não se sabe exatamente ainda quem são os criadores, tá meio obscuro assim, então também tem uma certa desconfiança nesse sentido. Eu vi um comentário, eu acho que foi do Paulo Vieira, que ele, né, da Globo, que ele falou que o Co é o Clubhouse do segundo semestre. E isso me empolgou muito, porque eu concordo com ele. Eu lembro que na época do Clubhouse era, meu Deus, é uma nova plataforma de áudio, tipo um podcast ali ao vivo, e não durou nada. Então, talvez, tipo, o Co esteja indo pra esse mesmo lance do Clubhouse, assim. Se eu tivesse que apostar, eu ia um pouco nesse caminho também. Uma outra alternativa que eu acho que eu acompanho mais no Twitter é mercado de tecnologia, né? Público de tecnologia. Que o pessoal tentou fazer dar certo ali nesse momento, aproveitar esse momento, é o Mastodon,
que é uma rede, ela é open source, ela é gratuita, ela é aberta, pensando numa descentralização ali das plataformas de rede social e comunicação. É uma ideia interessante. Se eu não me engano, tem aproximadamente aí 5 milhões de contas, só que, assim, ele é bem cria muito atrito para o usuário, sabe? Porque por ser uma plataforma que está pensando em ser aberta e assim por diante, tem vários passos, não é baixa um app, cria uma conta rapidinho e sai usando. Ele tem alguns passos, você tem que se conectar num servidor específico, cada servidor tem sua regra, então bastante mais complicado. Tentou aí migrar para uma coisa mais descentralizada, mas não deu muito certo, não colou muito, porque o pessoal percebeu que a questão da experiência do usuário, né, ser um pouquinho prejudicada já, dificulta muito. Então, eu acho que o Hive e o Co foram alternativas que o pessoal falou, isso aqui eu tô acostumado, dá para usar. Mas eu acho também que vai ser uma coisa bastante momentânea aí, e eu tô apostando que o Twitter, como plataforma assim de funcionar, ele vai continuar funcionando. Eu acho que é isso, tipo, e eu assim, a gente espera, né, que o Elon Musk, ele se toque no português claro e fale, bom, eu acho que talvez não vai valer a pena armar essa briga com todo mundo, vamos deixar como tá. Não sei, né, gente, ele é isso, ele é muito imprevisível, então a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas eu acho que ele começou a perceber que talvez seja melhor deixar as coisas como estão, pra continuar ali garantindo meio que a saúde do Twitter. Até porque é aquela coisa, né, uma rede social, ela só acaba quando as pessoas se desinteressam por ela, né? Que foi o que aconteceu com o Orkut, quando veio o Facebook. E claro, né? Quando a própria rede social ela para de atender quem a consome. Mas, sinceramente, eu acho um pouco difícil, assim, o Twitter acabar. Porque é isso, até agora, tipo, passou todo esse caos, está passando, né? Está acontecendo e todo mundo continua lá. Pelo contrário, tem mais gente usando do que antes. Tipo, todo mundo fala assim, nossa, o que tá acontecendo no Twitter? Vou abrir uma conta no Twitter, vou ver o que tá acontecendo lá de dentro. Então eu sinto que é muito difícil acabar por essa questão, tipo, ninguém vai sair de lá, porque por mais que aqui, né, que a gente mostrou outras alternativas, nenhuma delas é exatamente igual ao Twitter, que vai fazer você pensar, não, tá, putz, então se eu sair do Twitter, eu não vou sentir falta. Hoje em dia, se eu sair do Twitter, eu vou sentir muita falta, porque até todo mundo migrar pro Co, até as coisas funcionarem direitinho, até todo mundo pegar o jeito, vai demorar muito. Então, eu acho que as pessoas vão acabar ficando no Twitter pela facilidade de ficar nisso. Tipo, bom, eu consigo postar, eu consigo retweetar, curtir, eu continuo fazendo tudo que eu fazia antes. Por que eu vou sair daqui? Eu, sinceramente, acho que isso que vai acabar acontecendo. Não vai acabar porque ainda não fizeram nada 100% igual. Acho que um dos principais é que, no fim das contas, o Twitter não entrega muita feature, né? São coisas simples, que é isso, né? É muito relativamente simples criar um clone, como a gente viu, tem o Co, tem o Hive. Mas o que tem valor é a rede de pessoas que está ali usando, o conteúdo que está ali e tal. E, por enquanto, não tem nenhum sinal de que as pessoas vão sair dali definitivamente. Pelo contrário, está tendo ainda muita movimentação, as pessoas continuam ali. E é o que você falou, o que pode levar à morte de uma rede social é o desinteresse e por enquanto, o interesse aumentou. Acho que a gente viu, né, já algumas redes, você citou o Orkut, tem o caso do MySpace, que é mais antigo e um pouco mais nichado ali para o pessoal dos Estados Unidos, da Europa. Aqui no Brasil, nessa época, era mais Orkut mesmo. E a gente está vendo essas mudanças, né? O Snapchat teve um aumento de usuários aí, alguns anos atrás, aí depois deu uma caída. TikTok está surgindo nos últimos anos super bem. Facebook está caindo e o pessoal fica meio ali sem saber o que vai acontecer. E eu acho que essas são tendências mais verdadeiras, assim, que são vários meses ou anos que vão se acumulando e vão acumulando interesse ou desinteresse. Acho que essas são tendências mais fortes e mais que dá para prever mais assim, o que vai acontecer. E eu acho que é isso. No fim das contas, claro, né, tirando esse exemplo do Orkut e do MySpace, eu sinto que as redes sociais elas vão achando o seu público e o público fiel não vai sair dali. Então, como você falou do Snapchat, o Snapchat ele é muito usado ainda nos Estados Unidos.
Eu lembro que, nossa, quando o Snapchat estava muito famoso aqui no Brasil e acabou, eu realmente achei que o aplicativo tinha acabado. Até que uma amiga minha foi viajar e falou, lá é assim, a galera só usa o Snapchat. Então você fica nessa de até que ponto vai acabar 100%. Então acho que é isso, assim, cada vez mais as redes sociais vão achando o seu nicho, vão achando sua galera, seu público e vão se mantendo ali. A minha principal questão com o Twitter foi o que a gente falou, é o lance dos anunciantes, das marcas. O Twitter precisa ganhar dinheiro, porque querendo ou não é uma empresa. Então, acho que isso acho que é a preocupação maior, assim. Porque a gente não... Eu não tenho porque eu vou ser pessoas físicas, CPF, saírem de lá. Agora, as marcas, tipo CNPJ e tudo mais, eu acho que o Elon Musk já precisar pensar em como ele vai trazer de volta essas empresas para gerar anúncio e para gerar receita. Porque senão, aí eu acho que pode entrar naquele lance de vai acabar por uma questão de grana, não por uma questão de desinteresse. Eu acho que realmente essa que é a maior preocupação, essa precisa ser a maior preocupação dele hoje em dia, assim. Com certeza, acho que tem que ganhar de novo a confiança. Eu acho que assim, faz pouco tempo que tudo isso está acontecendo, foram poucas semanas, muito aconteceu nesses dias, mas vamos ver como isso se ganha confiança de novo e como evolui. Boa, gente, então eu e a Má falamos bastante aqui sobre as mudanças que estão acontecendo no Twitter, então a gente trouxe aqui um quadro aqui, onde a Má vai ter que responder em 140 caracteres, um esquema meio ping-pong, assim, de pergunta e resposta. Primeira, Má, qual tweet você retweetaria? Não sei se vai dar pra falar em 140 caracteres, porque eu falo muito, mas tem várias páginas no Twitter que elas marcam os dias da semana. Então tem acho que é o Gato de Botas falando eu odeio segundas-feiras, tem o do Captain It's Wednesday, mas uma que eu retuitaria que toda vez eu retuito e todo mundo, e teve uma vez que eu não retuitei, que o pessoal que me segue falou, estava esperando, é o Shrek falando graças a Deus é sexta-feira, e eu tô aqui, com certeza esse eu vou retuitar sempre. Boa, Má. E a próxima pergunta é perfil aberto ou privado? Eu prefiro aberto porque acho que o Twitter ele é muito bom na comunidade. Então, quando eu comecei a acompanhar basquete, a NBA, o Twitter foi meio que o meu grande espaço de aprender mais. Então, eu conheci várias pessoas, tipo, trocando ideia sobre basquete, sobre os times. Então, eu prefiro o perfil aberto porque eu acho que você consegue aproveitar mais ali o que o Twitter te oferece. Concordo, perfil aberto também. Acho que é uma coisa legal do Twitter é que por essa dinâmica rápida e tal, você tipo, sei lá, já recebi resposta de pessoas super importantes, assim, no Twitter, isso é bem legal, e achei essa plataforma mais aberta, mais qualquer pessoa pode falar com qualquer outra pessoa, isso é bem legal, acho que é bem favorável. Eu acho que esse lance de você poder entrar numa conversa e ninguém fala nada, eu acho isso genial. E aí eu acho que por isso que tem vários tweets que viralizam muito no Twitter, que é sempre a pessoa posta uma opinião, cria uma thread ali de tipo, eu já vi uma que eu amei, que era histórias de Uber. E aí tinha mais de 1.000 respostas, aí dessas 1.000 respostas, cada resposta tinha mais 1.000 respostas, então você fica tipo, meu Deus, eu tô aqui há 3 horas, porque várias pessoas decidiram contar histórias e eu tô aqui, então por isso que eu acho que o perfil aberto, ele tem mais seu valor, assim. Bem legal. E última pergunta, assunto que domina o seu feed, Má? Hoje em dia, eu acho que é bastante basquete e música. Eu acho que é o que mais, assim, e principalmente, tipo, cantoras que eu acompanho mais, são assuntos que mais dominam o meu feed. Eu acho que isso melhorou muito, o filtro melhorou muito depois dos tópicos. Então, eu curto o tópico basquete, Taylor Swift e Copa, por exemplo. Então, eu vou receber vários tweets disso, isso é muito bom, porque aí você tá sempre ali sabendo do que tá acontecendo sobre esses assuntos. Então, isso eu acho que são mais ou menos esses que estão dominando o meu feed, assim. E o LabeCast fica por aqui. Obrigado, Maria, por participar hoje. O papo foi muito legal. Lembrando que a gente continua esse assunto nas nossas redes sociais. A gente tem Instagram, LinkedIn, Facebook e o próprio Twitter. É só buscar @labenu_ lá que você encontra a gente. E para você que curte tecnologia e quer saber mais sobre o mercado de trabalho, o LabeCast lança toda terça-feira às 10 horas aqui no YouTube e em todas as plataformas de streaming de áudio. É isso, gente. Se vocês gostaram do episódio de hoje, dá um like, deixa um comentário lá e até mais.